foi. Ao vivo, né? Falta uma boa noite, satisfação. O Gil entrou. Olá, Gil. Tudo bom? Deixa eu ver aqui. Fazendo um teste. O Gil. Vê se tá ok o áudio aí. Gente, tá chegando agora. Vamos lá. Fazendo um teste aqui. O Emily entrou. Vamos começar aí mais uma live. Vamos estar falando aí sobre propósito. Tá ok? Vamos lá. Aleluia. Amém. Falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa. Olá, Wilson. Você já tá ali, já tá pronto aí pra tá falando aí pra gente começar a nossa live para ao vivo aqui, né, pelo Instagram. Estamos pelo Instagram, Facebook, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Olá, queridos, graça e paz a todos, uma boa noite. Eu já estava fazendo aqui uns testes aqui, tá bom? Mas eu acredito que agora tá de boa, tá bom? Sejam todos bem-vindos, boa noite para você, boa noite para todos que estão chegando agora, tá? Vamos começar aí uma live aí falando de propósito. E o nosso convidado com a sua garra, determinação, é um cara que é especialista, né, em propósito, em liderança, está envolvido aí com os veículos aí de liderança. A sua igreja, né, cresce de uma maneira saudável, unida, segura. Então isso me motiva, me faz com que nós que estamos na célula online, né, faz com que a gente venha trabalhar, né, trabalhar mais para o reino de Deus, com qualidade, saudável e segura. Amém, queridos? Então aqui, né, você que já está entrando, já deixa uma boa noite. Já vejo aqui uns amigos meus aqui, né, o Gil, a Emily, né, sejam todos bem-vindos. O Kaique, um abraço, meu querido, Deus abençoe você, o Kaique, amém. Boa noite, meu querido, boa noite, amém. Vão entrando, né, nosso Masterchef aqui, o pastor Efraim também está aqui conosco, amém, né, amém, queridos, né, é isso mesmo. Vamos falar de muitas coisas aqui interessantes que vai fazer a gente ir para outro nível, um outro nível. Então, eu já quero que você aí já compartilhe aí com seus amigos, compartilhe aí essa live aí, ó. Vai na setinha que tá bem aí, né? Vai, convida aí seus amigos, convida pra gente estar participando, né? Tudo aquilo que envolve crescimento, né? A gente não quer só pra gente, né? Sempre quer passar o conhecimento para que a gente possa crescer aí no reino de Deus. Amém, queridos? Dá mais um intervalinho aí que a gente vai começar aí a estar, né, falando um pouco, tá bom? Vai estar entrando conosco. Amém?
Eita, Glória! E aí, meu E amigão? aí, amigão? Tudo bem? Tudo bom, meu irmão? Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Feliz de poder estar aqui com vocês, viu? Feliz. Amém, querido. Amém. Meu amigo, antes de tudo, vamos falar daquilo que a gente mais gosta de estar comentando e falando, né? Que é acerca de propósito, né? Amém. Acerca daquilo que envolve crescimento, né? Envolve, eu digo assim, que é difícil a gente andar na caminhada cristã. Já diz, né? O John Maxwell já diz uma frase muito interessante, que diz que se você não souber para onde está indo, qualquer caminho vai servir. É Isso é verdade. uma realidade quando a gente envolve o meio cristão, né? Sem No dúvida. meio cristão. Por que as pessoas desistem? Por que a pessoa desiste do ministério, desiste da sua vida conjugal, né? Do seu trabalho e não tem não se cria fica fixo, né? E Uhum. permanece, né? Se frustram no meio do caminho. E eu digo assim que é um tema muito relevante, né? Para a gente que está aí chegando aí e quer crescer no ministério, não tem como, né, meu querido? Diz aí, me fala um pouco aí de você, a sua igreja, como é que tá, né? E aí eu vou Maravilha. falar um pouco aqui da minha, e a gente começa já na live já assim, né? Maravilha. Vamos lá. Bom, a gente está aqui, com certeza, como toda a igreja, né, no Brasil, no mundo, sofremos aí um impacto desse isolamento social nos últimos 2 meses. E inclusive, né, na quinta-feira agora que passou, a prefeitura aqui da nossa cidade decretou que nós poderíamos abrir a igreja com 30% do público, né, com muitas recomendações. Então, a gente vai fazer a primeira experiência amanhã, no domingo, no culto das 10 e das 17 horas. E aí, durante esse período, a gente se reinventou como igreja, né? Nós trabalhamos em células online, intensificamos a nossa presença nas redes sociais e tem sido assim, na verdade, tem sido desse jeito. Nós temos buscado a cada dia estar presente nesses canais que nos restaram, né? A gente não podia mais fazer praticamente nada aqui presencialmente. Então a gente, aí o nosso pastorzão, Bruno, a nossa equipe estratégica, a gente passou a focar em pensar em como continuar levando a mensagem, né, de uma maneira que a gente pudesse ainda estar conectado com as pessoas. E aí nasceram, nossa, dezenas de projetos, as células Meu continuaram Deus. para a honra e glória de Jesus e foi bom demais. Estamos aí a todo vapor, trabalhando mais do que antes, mas muito feliz por poder continuar. Usando todos os veículos possíveis, né? Todos possíveis. Todo. Telegram, Zoom, Team Link. Descobri um aplicativo pra caramba e testava um e saía e testava outro. E estamos em frente, vamos em frente. É mesmo. E aí a sua igreja assim, é muito relevante, né? É muita gente, né? Como é que vocês conseguiram trabalhar aí com o povo, assim, nesse período aí Nós mantivemos a nossa conexão com os líderes de célula, né? Os líderes e os supervisores. E através deles alcançando as pessoas através das células, né? Então, a gente percebeu até que as igrejas que já estavam trabalhando, já vinham trabalhando no modelo de célula, elas sofreram como todas as outras, mas elas tiveram recursos um pouco mais à mão, um pouco mais acessível, porque ela já vinha trabalhando esse nível de relacionamento muito próximo, né? Então, hum, não foi uma coisa incomum, uma novidade, por exemplo, a célula usar grupo de WhatsApp. Isso era uma coisa que era normal, né? A gente tem, por exemplo, aqui na Unção, nós temos um grupo com a igreja, né? Aliás, são dois grupos grandes com a igreja, com parte dos nossos membros. Só que são grupos muito grandes. Então, normalmente, onde é que as pessoas mais interagem? Em grupos menores das células. Então, isso já existia. Então, quando aconteceu a pandemia,
essa ramificação da célula foi a nossa única saída para conseguir falar com todo mundo, para conseguir fazer chegar a todo mundo. Então, hoje, toda sexta-feira, o pastor Bruno faz uma reunião com todos os membros da igreja no Zoom. Só que isso só é possível por causa das células. Porque a gente manda o link para o líder coloca no grupo da célula, a galera entra ali. Então, graças a Deus, a gente já ser uma igreja em célula, porque isso permitiu com que a gente tivesse um controle maior na mão da nossa membresia, que realmente ela é grande, ela é diversificada, mas as células acabou tornando isso um pouco menor. E aí nos permitiu estar em contato com todo mundo e, graças a Deus, nós sofremos pouco essa questão desse link, né? Desse alcance. Sofremos pouco. Facilidade, né? Facilitou ainda mais, né, o processo, né? Muita coisa. Aqui na nossa cidade estava razoável, né, esse nível aí de pandemia, aí começou a aumentar, e aí o governo, junto com a prefeitura, né, aderiu aí, agora que chegou o lockdown, aí está com, se eu não me falha a memória, aí está com 4 dias que começou o lockdown, e aí tá, né, estamos aí, nós estamos caminhando. E uma das ferramentas, né, que a gente usa é a internet, né? A internet, os cultos online e a célula online também, né? E aí a gente vai trabalhando, né, conforme aquilo que tem, né? É o que a gente tem hoje, a gente, né, vai usando. É isso. A igreja não pode parar. Exatamente. Né? Exatamente. Pois é, meu irmão. Vamos falar o seguinte, vamos para o nosso tema aí, né? Que a gente gosta de falar aí de propósito. Eu vou na primeira pergunta aí para você. Você quer, né, tem um envolvimento bastante aí com liderança, já treinou muita gente aí pelos vídeos, pelos temas aí, né? E aí, como é que te faz aí? Tem como crescer sem propósito? Tem como crescer, chegar a um patamar de um líder por excelência no propósito? Sem propósito? Pois é. O que acontece? Propósito, na verdade, ele não tem a ver com a nossa própria vontade, né? Mas a gente acredita que propósito tem a ver com algo que Deus já determinou. Então, o que normalmente a gente aprende? Lá em Gênesis, Deus ele alinha, né, através de Adão, ele fala qual é o propósito geral que ele quer para todo mundo. Ele fala, olha, você vai governar, você vai multiplicar e você vai expandir essa visão, isso aqui que eu estou te dando para a Terra inteira. Então, já existe dentro de cada um de nós um propósito de crescimento, de governo, de estabelecimento em alguma área que Deus nos colocou. Já existe isso. Portanto, o que eu acredito? Ninguém está nesse tempo, nessa terra, sem propósito. Agora, o que precisa ser feito para crescer, né? Sim, você precisa encontrar esse propósito. Você precisa encontrar esse propósito. Ou de outra maneira, de fato, você não consegue. Por que a gente percebe isso? A maioria, muitas pessoas, infelizmente, elas estão exercendo atividades. Uma caída aí. Deixa eu ver aqui. Deu aí uma... Acho que a internet aí deu uma parada, né? Mas vamos continuar por aqui, né? O interessante
de tudo. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele de novo aqui. Que foi alguma coisa lá que aconteceu. A internet deve ter problema. O interessante, quando se fala de propósito, fala dessas coisas assim, envolve crescimento. Né? É um crescimento que a pessoa tem, que a pessoa ela venha crescer na obra de Deus, venha dar o seu melhor. Eu acredito muito nisso, né? Bora ver se ele já voltou aqui. Deixa eu ver. Até agora, vocês que ainda não conseguiu. Deixa eu ver. Acho que ainda não. Ainda não, ainda não. Deixa eu dar uns abraços aqui, né? Enquanto ele ainda não foi lá, né? Deixa eu ver. Ó, deixa eu ver. Ensinou. Ó, para andar em propósito, precisa abrir. O pastor Efraim aqui está dizendo aqui, né? Para andar em propósito, é preciso abrir mão da proposta. Amém, é verdade. Manuel, meu amigo Manuel, entrou aí, né? Seja bem-vindo, meu querido. Quem rejeita o propósito, aceita as propostas. Amém, é verdade. Isso aqui é pura verdade, pura verdade. A Anne Martins também entrou. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe você. Deixa eu ver se ele já voltou, para a gente começar de novo o nosso bate-papo, né? Olha, querida, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui mais. Kaique, Fábio. Seja bem-vinda, viu, Rômulo? Seja todos bem-vindos. Deixa eu ver se você já voltou aqui. Sim, queridos. Se ele consegue ir lá voltar lá. Deixa eu ver aqui. Eu preparei até um texto aqui, né? Fala muito de propósito, fala acerca das coisas assim, acredito que é de Deus, né? Como ele falou bem claro ali, todos nós nascemos com um propósito, né? Eu até separei aqui algumas coisas aqui que é interessante, né? Eu tenho postado aí esses dias que não tem como a gente andar no caminho de Deus e não saber para onde está indo, né? Olha, Jeremias diz assim mesmo, Jeremias 9, 29 e 11. Porque sou eu que conheço os planos e que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês a esperança e o futuro. Isso aqui é muito interessante. Aí Deus já começa, né, a dizer um pouco, a falar um pouco, né, acerca aí de propósito, acerca das coisas, né, de Deus. Aí aqui, ó, Provérbios 19 a 21. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Provérbios, né, 19, 21. Né, é esse que a gente observa aí, né, que tudo está na mão de Deus, tudo está na permissão de Deus. Né? E aí eu quero fazer aqui uma pergunta para você. E aí, você já sabe, já conhece? Para que você está aqui nessa terra? Para que você vê? Né? Como é que está a sua vida? Conta aí para nós aí, você que está aqui na live aqui, né, no Instagram, você que, né, que está dizendo aí, diz aí, deixa o seu comentário aí conosco, eu vou saber que você está interagindo aqui conosco. Amém? Diz aí como é que você está andando, o que você está fazendo aí para, através desses versículos bíblicos aqui que eu preparei para vocês aqui. Diz aí como é que você está andando, como é que você está fazendo, por que os problemas, por que né, o que está
atrapalhando você, né? Deixa aí o seu comentário aí, né? É interessante isso, né? É interessante porque quando está na permissão de Deus, querido, não tem como, tem que acontecer, né? Tem que acontecer. Então, as coisas de Deus, ela tem tudo um plano, um projeto para que venha dar certo, hein? Deixa eu ver aqui quem respondeu aqui. Ver. Rauane, Matos, seja bem-vinda, querida. Amém. Vendo aí? Amém, querido. Amém, ó. Tem mais alguma resposta aqui, né? Deixa eu ver aqui. Pois é, quando a gente começa a andar em propósito, é assim que funciona, né? Aí está alinhado ali com os planos de Deus, aquilo que Deus já quer fazer, né? Eu acredito muito sobre isso, né? Ele quer o melhor, Ele que conhece a nossa vida, conhece aí o nosso caminho. Então, quanto mais a gente caminha com Cristo, né, mais a gente vai tendo aí eu digo assim que é uma montanha. Eu digo assim, a nossa caminhada é uma montanha. A gente enxerga a montanha, né, e aí a gente vê aquilo ali muito alto, e aí a gente vai ter que caminhar, né? E aí, no meio do caminho, aí a gente está caminhando ali naquela montanha, e a gente olha para baixo e vê o que a gente já caminhou e olha ali, vê aquela. E parece que quando a gente está mais subindo, né, mais crescendo em Deus, a gente olha e a gente olha, já vê a neblina, né? A gente vê, poxa, e agora o que, que vai acontecer? O que, que vai fazer? O que, que vamos fazer? E aí a gente, né? Digo assim que o propósito é de ir clareia, mas a gente tem que estar aí caminhando, fazendo, né? Tendo um esforço para que a gente possa chegar aí, né? O mais alto da montanha e cumprir com a nossa caminhada, né? A nossa andando aí para alcançar nosso objetivo. Né? Então Deus ele faz isso conosco. Ele nos ajuda, né? Ele mostra a direção. Para a nossa direção, o céu, né? Tem uma missão de chegar, levar a nossa família para o céu. Eu digo assim, a nossa missão, nós cristãos, né? É por isso que dizem assim, nós cristãos a gente tem que saber, né? Ó, a nossa caminhada cristã, ela tem que saber disso, né? Primeiro eu, e aí vem a minha família, aí vem, né, as outras pessoas, amigos, familiares, e aí a gente vai alcançando para Jesus. A gente está cumprindo o nosso propósito também na família, né? Nossos pais, as nossas mães, né, os nossos irmãos, e assim a gente vai ganhando. Eu me lembro que na minha família somos 6 irmãos, e, o meu irmão foi primeiro para o Evangelho, logo em seguida foi a minha irmã, depois foi outra minha irmã, e depois logo em seguida foi meu pai, foi minha mãe, depois fui eu. Sim, aí completou. Deus tinha um propósito, né, para alcançar a nossa família. Mas para isso, né, alguém pagou um preço, alguém se dedicou, alguém não desistiu, né, até ganhar aí a nossa família, ganhar todos aí para que eles venham, né, trilhar no caminho de Deus. Né? E aí a gente tem que ter isso também, essa percepção aí de enxergar, né, o nosso propósito, saber para onde a gente está andando, saber para onde a gente está indo, e isso vai facilitar demais a nossa vida. Né? Eu acredito muito nisso, né? E é por isso que aqui eu sempre eu coloco aqui, né, o tema do estudo, para a gente estar entrando aí, para estar conversando,
Ah, o Wilson voltou aqui. Aguardar aí que ele já. Voltei. Eita, agora! Rapaz, minha Rapaz, internet caiu aqui, cara. Minha internet, não sei por que caiu eu, geral. eu ouvi, eu percebi, rapaz, que a internet deu problema lá. Eu pensei que fosse a minha aqui. A Não, minha tá não. ok, tá. Eu Era olhei logo minha. aqui no celular. Não, Eu era minha. falei, será que é a minha internet que tinha caído? Vamos lá voltar ao nosso assunto, né? Vamos Vamos lá. lá do que a gente estava falando. Você estava falando de lá de Gênesis, né? Adão e Eva, né? Isso, O isso. A gente propósito, estava né? falando sobre o propósito original de Deus para a humanidade, né? Quando Deus cria o homem, Uhum. ele o cria com um propósito de dominar, de governar, de estabelecer a liderança de Deus sobre toda a terra, né? O homem seria esse instrumento. Bom, a gente conhece a história, a gente sabe o que aconteceu um pouquinho depois ali, um pouco mais à frente, Adão e É, Eva, né, perdem esse direito, enfim. Jesus vem para resgatar, para nos trazer de volta. Mas respondendo a sua pergunta, sim, só há crescimento de alguém quando a pessoa está vivendo o propósito, né? E aí foi o que eu estava falando. Existem muitas pessoas hoje que exercem algum tipo de atividade, seja no trabalho, seja em relacionamentos, né? Pessoas começam relacionamentos amorosos, iniciam às vezes projetos de família sem saber o propósito para o qual de fato elas estão fazendo isso. Então, normalmente, relacionamentos, trabalho, vida ministerial, em que a pessoa começa algo que não tem propósito, não se estabelece um crescimento a longo prazo. Não se estabelece. Então, respondendo à pergunta, sim, em todas as áreas, se você quiser crescer a longo prazo, você precisa começar sabendo qual é o propósito daquilo que você está se dispondo a fazer. Tem que saber o propósito para que você tenha crescimento a longo prazo. eu estava falando aqui quando a internet caiu, e Uhum. eu dei um exemplo mais ou menos assim de propósito, né? Eu disse assim que Deus, ele, eu fico pensando que Deus tem os seus planos de trabalhar, né? E eu Sim. acredito muito que acho que uma imagem para ilustrar o que é propósito, como caminhar e tudo, eu coloquei o exemplo de uma montanha. O cara está lá embaixo, ele enxerga a montanha. Só que aí vai ter trabalho, esforço, dedicação, É isso né, aí. para chegar à vitória. E eu vejo muita gente desistindo no caminho. Eu digo assim, por que isso acontece? Você que já está trabalhando assim já há muito tempo aí na parte da liderança, já, né, envolveu muita liderança, porque qual o maior caso assim que você já ouviu e dizer assim, por que as pessoas desistem? Muito boa Gostou da pergunta. ilustração? Muito bom, muito boa ilustração. Deixa eu saudar aqui o meu pastorzão, Reinaldo, pastor Reinaldo. Ele é pastor de uma Ô, igreja aqui no Rio de Janeiro, uma igreja top demais, da Nova Vida do Caxambi, Nova Vida do Caxambi. Pastorzão aí, amigo, chegou também. Pastor Diego está aí na área também. Nossa, tem uma galera ô, nossa entrando. tem uma galera. Eu vou falar aqui também da pastora Bela, olha, a pastora Maria, a Legal. Maria de Belém, a Bela. Ela é do pessoal de Casais, é lá da Quadrangular, lá em Uau, Belém. que Top, bênção. top. Um casal lá muito top que fala sobre casamento, relacionamento. Eles Que têm legal. ganhado aí, diga assim, que a Quadrilha Belém, todos um evento que eles fizeram de casais, foi envolveu muita gente, pessoal Que muito dedicado, bênção. muito trabalhador. Quando se fala Legal. negócio de casamento, é com ele mesmo. É Vamos com lá ele. nessa questão aí. Isso é bom demais. Casamento é bom demais. Se tendo homem e mulher de Deus para cuidar, é melhor ainda. Aí é melhor ainda. É verdade, meu amigo.
O que acontece, o Eric? Por que normalmente as pessoas não conseguem chegar a esse objetivo, né? Por que se visualiza a montanha, mas nem todo mundo consegue chegar ao topo dela? Bom, existem algumas respostas para isso. Eu acredito que, com certeza, a primeira delas é a questão do propósito, tá? Quando você está conectado com a essência pela qual você está subindo aquela montanha, tá? Eu acredito que de primeira é isso, né? Por que você quer subir aquela montanha? Né? Eu me lembro de uma história de um amigo meu, um amigo de infância, e aí a gente chegou ali na faixa dos 18, 19 anos, 20, e aí estava todo mundo procurando uma faculdade para fazer. Todo mundo queria fazer faculdade. E nessa época aqui no Rio, começou a se ter muito os cursos, eram cursos técnicos, né, a nível universitário. Tá? Então, esses cursos eles tinham um tempo mais reduzido do que uma faculdade. E aí, ele, na época, fez um curso de petróleo e gás, na época. Era um curso que ia capacitar você para trabalhar nas empresas. Na época, a Petrobras estava crescendo muito, aquela coisa toda. Então, ele falou, pô, vou fazer isso aqui porque está todo mundo fazendo. Vou fazer isso aqui porque eu vou estudar num curto espaço de tempo e vou ter uma chance de entrar numa grande empresa para ganhar dinheiro. Bom, ele visualizou uma montanha. Chegando lá, para fazer esse curso, ou seja, ele começou a caminhar na montanha e aí ele percebeu que as pessoas que estavam lá já tinham um entendimento do mercado, de como funcionava. Eram pessoas que já trabalhavam na área e estavam buscando aquele curso só para ter um diploma universitário. Então, os professores já falavam no nível de quem já entendia e não de quem estava começando. E, enfim, para resumir a história, ele não terminou a faculdade, ele largou no meio do caminho. Ele não concluiu a subida da montanha. Por quê? Porque ele mirou um lugar com uma motivação e uma visão completamente errada. Então, muita gente fica pelo meio do caminho porque, na verdade, não está fazendo por um propósito genuíno. Ela está, às vezes, no que a gente chama do efeito manada. O que é o efeito manada? É aquele efeito de que está todo mundo indo numa direção, você nem pensa, né? O seu cérebro não gasta energia para discernir se aquilo é certo ou errado. Você simplesmente segue o que está todo mundo seguindo. Tá? Então, isso é o efeito manada. E isso é muito perigoso, porque muitas vezes o fato de estar todo mundo indo numa direção, todo mundo indo para uma profissão, todo mundo fazendo de um jeito só, não quer dizer que aquele ali é para você. Não quer dizer que é daquele jeito que você vai alcançar a sua montanha. Então você precisa sim olhar o que está acontecendo ao seu redor, como diz os Tessalonicenses, ouça tudo, né, absorva, mas retenha o que é bom. Então, vai contribuir com o meu propósito? Eu estou dentro. Não vai? Um beijo, muito obrigado, mas eu vou por aqui. Então, esse é um dos motivos que certamente as pessoas ficam pelo caminho. Elas se movimentam na direção errada ou com a motivação distorcida. E outra pergunta que eu aprendi a fazer a pergunta, aprendi a fazer outra. Maravilha! Amigão, e como descobrir isso? Se eu estou caminhando certo ou não? É uma pergunta porque eu vejo eu vi muita gente dizer, não, mas é bom, como você falou, efeito, ver o que os outros estão fazendo. Ah, vou sair da igreja porque a igreja agora não está, vou sair desse trabalho porque as pessoas são assim. E eu digo assim que o efeito do propósito e a direção de Deus, eu penso assim que é das nossas escolhas. Né? Eu digo assim eu penso assim que é o primeiro por aí, porque ela vai causar um efeito. Sim. Né? Agora, se
se eu vou sair bem ou mal, aí é que vai saber ao longo prazo, não tem como. E como ser assertivo? Não, esse aqui acho que é esse caminho, esse aqui que eu tenho que fazer, porque eu digo assim que aqui que está a ênfase de tudo. Porque se eu, para não tomar decisão, eu preciso o quê? Ter conselheiros. A Bíblia fala sobre isso, né? Então eu vejo as pessoas tomarem decisões erradas e aí se frustrar no meio do caminho. Como seu amigo, você botou aí, né? E aí aqui que está a questão. É isso aí. Só para você ter uma ideia desse meu amigo, hoje ele tem uma empresa que faz manutenção de portão automático, faz manutenção de interfones, antenas, etc. e tal. E hoje ele é dono dessa empresa, né? É um excelente profissional e, na verdade, não tem nada a ver com aquilo que ele tomou a decisão inicialmente. Sabe? Completamente diferente. Agora, como ser assertivo, né? Como você falou, como saber se o que eu estou fazendo tem a ver com o meu propósito? Bom, eu vou dar algumas dicas aqui baseado nessa questão. Você mesmo já levantou uma bola aqui, você falou, eu aprendi a fazer perguntas. Eu aprendi a fazer perguntas. Pois é, a maioria das pessoas não tem o hábito de fazer pergunta, de refletir sobre a decisão que elas estão tomando. Então, como é que eu faço? Como é que eu sou mais assertivo? Comece se perguntando, refletindo sobre as decisões que você quer tomar, colocando de um lado os prós e os contras sobre aquilo que você pretende fazer. Tá? Isso é uma forma de você sempre ponderar se aquela decisão que você vai tomar, quais são os riscos que você vai enfrentar. Você precisa fazer o que a gente chama de um ensaio mental. Você precisa considerar aquilo que vai acontecer, sim, e aquilo que vai acontecer de bom também, de ruim. Você precisa considerar essas coisas. Então, isso é um segredo, né? As pessoas que tomam decisão, elas não tomam baseada em emoção. Elas sabem o que querem e elas, mesmo assim, consideram, opa, peraí, se eu for por aqui, quais são os riscos que eu corro? E aí começa. Pá. Eu posso fazer isso, pode acontecer isso, isso, isso. Se eu for por ali, eu posso fazer isso, acontecer isso, vai acontecer isso de bom e isso de ruim. Então, aprenda a se fazer perguntas. Aprenda a se fazer perguntas. A extrair de dentro de você as considerações necessárias, todo o recurso interno para que você possa ir nessa jornada de descobrir o seu propósito. A segunda dica é o seguinte, existem coisas que despertam o nosso propósito. Como eu falei, o propósito é algo original que Deus plantou em nós. Então, existem algumas coisas que despertam o nosso propósito. Vou te dar um exemplo. Existem algumas coisas que te fazem ficar inconformado. Tá? Por exemplo, existem pessoas que passam pela rua e quando veem lá um cachorro abandonado, ficam em crise. Tem pessoas que passam pela rua e vê o cachorro e para ela não significou nada. Tem pessoas que olham para a situação a situação política do país e falam, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Então, normalmente, aquilo que te deixa inconformado tem muito a ver com o propósito que está dentro de você. Aquilo que te faz, como a gente diz aqui, ficar com uma revolta santa, dizer, cara, eu tenho que fazer alguma coisa a esse respeito. E às vezes você está casado com alguém que você fala assim, fulano, você está vendo isso? Mas o que a gente pode fazer? Enquanto você está ali com o seu coração, com o seu sentimento em ebulição, dizendo, cara, eu preciso, tem um vulcão aqui dentro de mim que eu tenho que fazer algo sobre isso. Isso tem a ver com o seu propósito. É uma situação que desperta. Uma outra, algo que você seja apaixonado, algo que você faça e que você, quando está conectado com essa ação, com essa atividade, você nem vê o tempo passar. Você nem sente. Você está ali completamente conectado com aquilo, amando aquilo ali. Você não sente. Então, tem pessoas que já vivem isso
mas não sabem que é o propósito delas. Então, aqui vai uma dica. Você quer ser assertivo? O que te deixa inconformado? A ponto de você sair de si, de você querer se exterminar. Falar, não, eu vou levantar, vou fazer alguma coisa contra isso. Ou o que você é apaixonado, a ponto de você se conectar com isso e você nem sentir o tempo passar. É ensinando? É pregando? É ouvindo? É aconselhando? O que te deixa assim? Sabe? E aí, primeira dica, o que te deixa inconformado? Segundo, o que você tem paixão a ponto de você nem ver o tempo passar e você ama fazer aquilo ali. Terceira coisa que te conecta com o seu propósito. Alguma habilidade que as pessoas reconheçam que você tem. Desde lá do ginásio, do primário, tá? Os seus amigos já reconheciam uma habilidade em você, os professores reconheciam uma habilidade em você. Ou seja, uma coisa que você faz que toque as pessoas, que conecte as pessoas. Isso provavelmente tem muito a ver com o seu propósito. Então, se você investe em descobrir o que te deixa inconformado, pelo que você é apaixonado e pelo que o que você faz, que conecta as pessoas, que as pessoas reconhecem que você tem, isso você já está no caminho para descobrir o seu propósito de uma maneira que dificilmente, eu vou te dizer, a sua chance de assertividade é mais de 90%. É mais de 90%. É incrível, você falou algo interessante aí, que eu estava hoje no supermercado e aí o rapaz falou assim mesmo, rapaz, fulano saiu da igreja, fulano foi embora da cidade, fulano... Sempre tem essas conversas, né? E Uhum. aí eu falei, rapaz, pior que é verdade, a pessoa agora que está voltando de novo para Jesus. E uma das formas saiu nesse período, porque não sabe, não conhece, não tem essa visão clara do que ele quer. Tipo assim, entrou no caso, entrou na igreja, entrou no trabalho, pensou que era uma coisa, era outra, É isso foi aí. para a igreja, não gostou, e aí, tipo assim, não, agora vou para outra cidade, vou tentar ali. E eu vejo muita gente tomando decisões assim erradas que vão prejudicar. E o pior de tudo, porque se fosse só o cara, tudo bem, mas ele vai envolver todo mundo, envolve família, filho, É isso sabe? aí. É incrível, cara, é incrível que as pessoas não ficam atentas para isso. É isso aí. É incrível, É isso sabe? aí. Porque acaba desalinha, às vezes até já vi gente até que se separou, que saiu, estava tão bem trabalhando num local bom, na igreja, tudinho, saiu bênção, mas quando chegou na outra cidade, esfriou na fé, não parou em trabalho nenhum. E, É uma tipo assim, pena. é incrível, cara, o que acontece, né? É incrível. Eu observo por demais isso e hoje eu contando com um amigo e a gente estava conversando sobre isso. Eu falei, pô, geralmente todas as pessoas já se conhecem, as pessoas que estão aqui online com a gente já se conhecem e vê esses casos. Não é só aqui, não, é todo canto. Não é As não. pessoas, né? É É verdade. incrível, Verdade. é É uma incrível. grande verdade. Eric, o que acontece, cara? Eu acredito que não é fácil, não é tão fácil assim descobrir isso sozinho, né? Não é fácil. É, Então eu isso é vou verdade. deixar aqui 3 dicas que podem ajudar. Talvez você esteja buscando aí o seu propósito, está ouvindo a gente, ou vai ouvir num outro momento, no meu perfil, no perfil do Eric. Pô, tudo bem, beleza, você falou aí, mas como é que eu faço isso? Né? Eu tenho dificuldade, tem gente que não se conhece a ponto de saber essas coisas. Tranquilo, É, tranquilo. Primeiro, invista em autoconhecimento. Hoje o que mais tem, cara, o que mais tem aí são cursos de autodesenvolvimento. Um monte. Tanto secular quanto cristão. Você pode escolher, sabe? Faz um curso de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Não custa nada. É super simples e tranquilo. E com essa pandemia, o que mais se viu foram esses cursos acontecerem de graça por aí. É só jogar lá na internet, curso de autodesenvolvimento.
não tem como você querer saber o que você vai fazer fora de você sem se conhecer antes. Não tem como. Você é a ferramenta mais poderosa que produz todas as coisas. Lembra de Adão? Deus falou, Adão, você vai fazer isso. Então, para uma realidade se estabelecer, ela precisa sair de dentro de você para alcançar o mundo. Mas se você não se conhece, essa realidade, esse poder está perdido aqui dentro. Então, a primeira coisa, invista em autoconhecimento. É a primeira. Segunda coisa, eleja mentores. Busque mentores. Pessoas que podem te ajudar. Sabe? Então, com certeza, no segundo grau, na faculdade, no doutorado, no mestrado, você teve alguém que você teve como referência. No seu trabalho, você entrou e tinha alguém como referência. Na profissão que você exerce hoje, foi influenciado por alguém. Isso é uma das características de um mentor. Ele te influencia. E, às vezes, nem precisa se ter um relacionamento tão próximo. Pode ser através de livros, pode ser através de vídeos, mas eleja um mentor. Alguém que fale, que se conecte com você e que te ajude a se desenvolver. Te ajude a potencializar a sua paixão, te ajude a resolver o problema que te deixa inquieto, mas eleja um mentor, ou mais de um mentor, se você quiser. É a segunda dica. Você precisa ter, todas as pessoas precisam ter. Você falou a terceira dica, se você quiser desenvolver o seu propósito e tentar ser mais assertivo, a terceira dica é simples. É simples. Não fuja de problemas. Por quê? Porque o problema, o conflito, é a situação gerada para fazer despertar a nossa genialidade, o nosso propósito, a nossa paixão, o nosso inconformismo. Então, pessoas que normalmente se isolam, se enclausuram diante de um problema, elas têm muita dificuldade de se encontrar e de achar o seu propósito. Entende? Então, tem essa dificuldade. Cara, tem um problema, mergulha para resolver esse problema. Peça ajuda se você quiser, mas a única forma de você crescer é se você não fugir mais dos problemas e encará-los de frente, para que você possa começar a desenvolver o seu propósito. Porque os problemas que você resolve têm a ver com o propósito para o qual você foi plantado aqui na Terra. Deus envia eles para te treinar. Deus envia os problemas, as situações de conflito, para te treinar. Para quê? Porque lá na frente, lembra de Davi? Eu matei o leão e o urso. E quando ele teve diante de um gigante, ele já estava treinado. Mas se Davi tivesse fugido do leão e do urso, ele certamente não teria habilidade, força ou coragem para vencer Golias. Então, os problemas são enviados por Deus para treinar e desenvolver as habilidades que ele já colocou dentro de você. Quem foge de problema, com certeza não consegue encontrar o seu propósito. É o primeiro passo, né? O primeiro passo esse, são os desafios da vida. Eu sempre estou falando aqui, e eu posso até também estar indicando um livro que eu gostei por demais, quando se fala de liderança, fala de autoconhecimento, As 37 Qualidades do Líder, do pastor Josué Gonçalves. Muito bom, muito bom, excelente livro. E aquele livro me fez chegar ali a um patamar de liderança, me despertar para algo que eu também estava um pouco meio assimilado, o que eu queria fazer. E foi um livro que me chamou muita atenção por causa disso. A questão do chamado, a questão de como se comportar. Deixa eu pegar o carregador aqui. Tá. Deixa eu mandar aqui um abraço aqui para a galera. Deixa eu ver quem está mais aqui. Né, o Carneiro. Eita, tem muita gente top demais aqui, ó. Eita, glória. Boa. Agora sim. E aí? Tô vendo aqui ó, a Kátia, né? Kátia Simons. O pessoal aqui tá. A Thaí. Legal, legal. A Thaís Ana. A Michelle é uma líder nossa aqui, viu? Ela e o Augusto. Olha. São bênçãos. Tem muita gente boa aqui na nossa live. Eu tô lá pra casa deles comer um japonês. Eles estão aqui online aqui. A gente vai lá comer um combo japonês que eu sou apaixonado. A gente vai lá, eu e minha esposa vamos pra lá daqui a pouquinho.
Terminando nossa Boa. live aqui, um casal abençoado demais, que vive o seu propósito, viu? Bênção pura. Pois é, amigão. A gente tem poucos minutos a gente Já? finalizar. O papo tá tão bom. Rapaz, é rápido que passa. Tá vendo? Quando a gente gosta de falar, né? É verdade. Ah, vamos marcar outra aí, viu? Depois, depois a gente Já que bate é mais verdade. uma. E eu penso, foi um livro que eu cresci por demais. Eu cresci muito, questão de liderança, de como ver, de como se comportar, de como fazer. E uma coisa que me despertou nesse livro Ah, foi a questão de você tomar o primeiro passo, dar o primeiro passo. A questão dos isso. problemas, da dificuldade, é você se posicionar, a posição que você exerce, seja ela de pai de família, na empresa, seja na igreja, a posição. Tem São razão. a nossa posição de como eu vou enfrentar esses desafios. Aí sim, aí você vai saber qual é o próximo passo, porque Deus vai dar a direção para você. Amém. E eu acredito que hoje no meio da família, no meio, principalmente a gente fala muito para casais. Hoje eu nunca pensei, Wilson, tá aqui uma dica que eu digo assim, a gente está crescendo, né? Como está crescendo, uma dica que rapaz, eu nunca pensei em falar de casais, nunca pensei na minha vida, Wilson, ministrar para casais. Nunca pensei, falei, logo eu ministrar para casais. Tá Então foi um vendo? desafio enorme para mim. E aí, então, eu vejo hoje, eu vi a relação de comportamento do homem e da mulher em relação à família. Esse autoconhecimento já começa aí dentro de casa. Quando eu me comporto, o que eu observei, quando eu me comporto dentro de casa, eu vou saber me comportar na igreja, no trabalho, envolvendo todo o meu ambiente, sendo ele aonde eu estiver. Porque o meu comportamento vai já estar treinado dentro de casa. É incrível isso. Esse autoconhecimento, eu me conheço. Porque geralmente, quais os conflitos que as pessoas têm hoje? Eu não me conheço. É isso Como eu aí. não me conheço, eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas. Exatamente. E Exatamente. aí, diz aí um livro aí pra gente aí, para falar pro povo abençoado aí, para estar, né, que quer melhorar, quer crescer, gente. Não adianta. Crescimento e tem que ter Exato. trabalho, esforço, né? Eu tô lendo esse livro aqui, ó. Comece pelo Olha aí, ó. porquê. Estou devorando ele muito, tô amando. E ele fala exatamente sobre isso, sobre você se conhecer a ponto de você saber o porquê das coisas, né? Por que que você está aqui? Por que que você faz o que você faz? Então, é um livro assim maravilhoso. Tô amando, tô gostando, tô ruminando ele, muito bom. E eu sugiro que quem puder, quem quiser, né, Vou compre dar uma olhada. do Simon Sinek. É um livro secular, mas ele fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre homens líderes, Martin Luther King, homens que fizeram a diferença nos negócios, como o, o dono da Apple, né? Steve Jobs e outros. Então, ele fala sobre a maneira como esses líderes influenciaram e eles, com certeza, sabiam, eles começaram pelo porquê. Antes deles, aquilo que a gente falou, já existe algo dentro de você, mas são as perguntas que colocam isso para fora. É você se autoconhecer que consegue exportar isso. E é o que você falou, começa no seu relacionamento em casa, se expande para o trabalho, se expande para o ministério. Então, normalmente, quem de fato não se conhece, está perdido na sua essência, no seu propósito, acaba experimentando ser infrutífero em muitas áreas. Né? E isso certamente é algo que frustra e as pessoas mais próximas acabam sofrendo. Então, eu com certeza recomendo. Comece pelo porquê, é um Top, top. livraço muito bom. Eu sugiro que quem Eu puder tenho, aí compre e leia, que é maravilhoso. eu tenho esse livro aí, eu li só pelo Augusto, que eu não estava focado em outra coisa, né? E Uhum. eu precisava
tipo assim, não era o momento. Por isso que a gente vê assim, poxa, mas eu quero ver, né? Não tem um momento certo, né? Mas a gente, como eu estava muito atarefado, negócio de trabalho, casais, discipulado, eu tinha que mais estar focado nisso para poder ter as outras coisas. Mas é um livro muito top também, eu acredito, porque eu já li ele. Eu comecei a ler e eu acabei desistindo dele porque eu tinha que aprender mais sobre discipulado, acompanhamento de Uhum. casais, coisas assim que a gente faz na liderança cristã, né? E eu digo assim que uma coisa também que ajuda por demais, que eu vejo, né, que dá um crescimento e nessa maneira de autoconhecimento, é a mentoria, né? O discipulado um a um, que também ajuda por Muito, demais, 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 muito né? mesmo. E eu Muito digo mesmo. que não existe crescimento sozinho. É isso aí. Você pode até ter bons livros, assistir mentores, legal, tudo isso aqui é muito top, são ferramentas que vão te impulsionar, né? É isso aí. Mas a essência da Bíblia, ela já fala, discipulado um. Isso aqui, para mim, eu É tenho fonte. amado, porque a nós que estamos envolvidos com o ministério, não tem como. A gente vê o fracasso, a gente vê quem é que cresce e quem não cresce. Na questão do discipulado. A gente pode falar, mas não, vai saber da minha vida, que as desculpas são muitas. Ah, o tempo, o que vai dizer e tudo. Mas quando você compartilha algo, É assim. quando você tem um relacionamento com um amigo que te ajuda a crescer, não tem como. É isso aí. Amigão, aqui é outro nível. É outro nível. É verdade. Você falou Cara a tudo. cara, olho no outro. Meu amigo, eu preciso de ti, preciso da tua ajuda. É esse pecado, confissão. É através da confissão que vem como é? A É libertação. isso. É isso aí, E Tiago 5,16. eu acredito por demais viu, sobre isso. E aí, como é que dizer essa parte que eu toquei? Porque as pessoas querem crescer, Sim, mas querem crescer de qualquer jeito, não dá, não adianta, meu filho. Não adianta, não adianta. Tem que aqui, ter. aqui a Como gente é que conta se uma faz? história. A gente conta uma história aqui de exatamente muito a ver com essa questão do grau de responsabilidade que Deus tem. Então, é mais ou menos o seguinte: se você der R$ 50 a uma criança de 4 anos, e ele falar que ele pode ir na padaria, o que ele vai comprar lá? Vai comprar doce, né? Você chegou lá, deu R$ 50 para ele, ele vai na padaria, ele vai apontar para a bala, para o chocolate. Se você der R$ 100 para essa mesma criança e botar na padaria, ele vai comprar tudo de doce também. E provavelmente ele vai ter tanto doce que ele não vai nem se preocupar com tudo, ele vai vir embora. Então, por que um pai e uma mãe não dá esse valor na mão de uma criança? Olha, porque ela não tem responsabilidade e nem maturidade para lidar com os desafios de uma quantia, de se ter uma quantia dessa. Porque quanto maior a quantia que você está para alguém, maior tem que ser o nível de responsabilidade e de conhecimento. A mesma coisa é Deus. Por que muitas pessoas ainda não experimentaram crescimento? Simples. Deus não é irresponsável. Ele não está punindo ninguém. Ele só não é responsável. Ele não pode confiar no crescimento a alguém que ainda não tem maturidade para lidar com aquilo que ele vai receber. Então, é simples. Desde esse princípio, como todos nós. Eu não daria, eu não daria um carro, eu jamais daria um carro a um meu filho de 16 anos. Ora, por quê? Porque ele não vai ter responsabilidade com isso. Ele não vai ter. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pedir a Deus, Senhor, me capacita para receber o crescimento que o Senhor tem para mim. Me diz aonde eu preciso crescer e me desenvolver para receber o crescimento que o Senhor tem para mim. Eu acho que essa precisa ser a oração de quem está desejoso de crescer em Deus, seja em todas as áreas. E, Senhor, me dá capacidade para eu poder crescer e o Senhor confiar em mim, o próximo nível de crescimento que o Senhor tem. Acho que essa é a oração.
Amém, querido, amém. Irmão, mas a gente vai voltar outro dia, um outro papo.